Deixa eu tentar adivinhar. Você fala que odeia vender, mas ao mesmo tempo ama ver dinheiro entrando sem parar na sua conta, não é verdade? Então, a real é que você não odeia vender, mas você odeia a ideia de ser um vendedor chato. Então calma, que para isso tem solução e eu trouxe para você nesse vídeo, que você vai aprender como vender sem ser chato. Olá, eu sou Mara Camargo, especialista em alta performance em vendas, e esse canal aqui é para você, viu? Para você que é vendedor, para você que deseja começar um negócio e já entendeu que para isso precisa aprender a vender, se você é gestor de vendas, ou seja, para toda a galera que é de vendas, este canal é dedicado com todo carinho e com muito conteúdo direto ao ponto para o que você precisa. E ó, o melhor, sem ser aquele vendedor chato. Na verdade, você vai aprender no vídeo de hoje que não só você não precisa ser esse tipo de vendedor, como não deve, e há sim formas de você vender muito mais sem que precise ser desse jeito. Só para você entender, você tem essa concepção, esse conceito de que todo vendedor é chato, porque com certeza alguma vez na sua vida, ou sempre, você é atendido ou já foi atendido por vendedores que são insistentes, que falam demais, que fazem piada fora de hora, ou que já te fez levar alguma coisa para casa que depois fez você se arrepender. Então vem cá comigo que eu vou te ensinar a não ser esse vendedor e pelo contrário, hein? Fica comigo porque no final a última dica é para você sair do chato para aquele vendedor adorável que todo mundo adoraria ser atendido por ele e que ainda recomenda para outras pessoas. A primeira coisa que você tem que ter em mente, se não quiser ser aquele vendedorzão chato pra caramba, é: o cliente não compra pelos seus motivos, mas sim pelos motivos dele. Então é importante que você tenha isso em mente, por quê? Porque senão você fica tentando de toda forma argumentar com o cliente, levar para ele informações que são irrelevantes, que ele não tem interesse. E aí você fica um tempão lá falando sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre os benefícios dos quais você compraria por conta disso, mas não é o seu cliente. E aí como você faz para identificar? É simples. Se é um cliente PJ, ou seja, se você vende para empresas, tenha no mínimo o cuidado de pesquisar sobre essa empresa, de saber em qual fase que ela está, para onde que ela está caminhando e como que o seu produto, como que o seu serviço pode ajudar essa empresa para caminharem juntos ali lado a lado, para que seja ainda melhor os planos que essa empresa tem, para que funcione ainda melhor. E quando é um cliente ali, pessoa física, uma pessoa que está conversando com você em busca de uma solução, em busca de comprar algo que ela deseja. Também é simples, basta você ouvir com atenção. O vendedor tem a mania de falar demais, mais um ponto que o torna chato, que o torna irritante e cansativo, inclusive, né? Porque ninguém merece ouvir ali por horas e horas e horas aquele blá 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 sem fundamento nenhum. Então, ouça com atenção o que o cliente está te dizendo para que você consiga, de fato, apresentar o que lhe interessa. Olha só um exemplo interessante. Ontem mesmo, eu fiz um atendimento e eu fechei a venda em 5 minutos. E aí uma pessoa que estava ali do meu lado assistindo, quando finalizou, ela perguntou para mim, falou: Mara, como que você conseguiu vender em 5 minutos? E aí eu falei para ela: você prestou atenção que a gente estava há quase 1 hora conversando. A venda não começou nesses 5 minutos. A venda já começou antes, mas nem você e nem a pessoa que eu estava conversando percebeu que eu estava vendendo. Porque, na verdade, eu passei a maior parte do tempo mais ouvindo tudo que eu precisava. E com isso, eu fiquei muito bem munida. Então, em 5 minutos, eu consegui fazer o fechamento. Então, esse foi o primeiro e um dos mais importantes elementos para você ser um vendedor agradável.
O segundo deles, também super importante, é que você faça uma explicação do que você vende de forma clara e envolvente. Um erro que muitos vendedores acreditam ser acertos é explicar com muitas informações técnicas, achando que dessa forma vai criar uma autoridade, que o cliente vai confiar em você e que vai ser mais fácil você vender dessa forma. Mas essa linguagem é só você que entende, o cliente não entendeu como que você pode ajudá-lo, quais são os benefícios que vão proporcionar com tudo aquilo. Uma forma simples de fazer isso é criar analogias, ou seja, você fazer explicações usando exemplos análogos àquilo que ilustre o que você está tentando explicar. E outra coisa é você trazer uma explicação como se estivesse explicando para uma criança. Eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar um ramo de ótica, que eu já tive contato. Imagine só que eu vou vender um óculos de sol. E aí eu digo, olha, esse óculos aqui, ele tem a lente polarizada, ou seja, essa lente vai bloquear o ofuscamento solar. Aí a pessoa pensa, né, o cliente pensa, mas caramba, o óculos de sol não é para fazer isso? Não entendi. Então aquilo passa para ele, para o vendedor, tá tudo ok. Agora, se ele explica assim, sabe aquele momento em que o sol ele está começando a se pôr e ele fica bem na altura dos nossos olhos e você está dirigindo ou você está caminhando naquela direção e fica tudo de uma forma com aquele excesso de brilho, ele atrapalha a sua visão, você não consegue enxergar nada e dá vontade de você arrancar aquele brilho com a mão? Então, essa lente é para isso. As lentes convencionais, elas não fazem esse trabalho, dá um conforto, mas não tira esse brilho. Já a polarizada, ela limpa, ela tira todo esse brilho e aí você consegue ver a imagem totalmente nítida. Agora sim consegui ilustrar sem um monte de blá blá blá, sem um monte de explicações técnicas e excesso de informações. Agora, o terceiro item que eu trago para você, esse eu tenho certeza que é o que mais faz com que você pense que todo vendedor é chato e que todo vendedor precisa ser assim, que é ser insistente. Você não precisa ser insistente. Mas Mara, peraí, isso é contraditório, porque outro dia eu assisti um vídeo seu e você falava assim que a venda começa a partir do primeiro não do cliente, não foi? Foi isso que eu te falei. E agora você vem e fala pra mim que não é pra eu insistir na venda. Calma aí, me explica direito essa história. Existe, meu amigo, minha amiga, uma diferença muito grande entre você ser insistente e persistente. O vendedor bom, o vendedor sábio, inteligente, ele é persistente, ele persiste, ele não desiste do cliente, mas é diferente de insistir. Você é insistente quando você tenta argumentar com o cliente, usar argumentos vazios. Quer ver só um exemplo? O cliente fala, tá caro. Não tá caro não, porque isso daí tem qualidade. Aí o cliente fala mais uma coisa, você fala, mas leva, porque tem qualidade. Então você tá patinando na mesma coisa e está sendo chato. E tem mais uma questão também. A gente não vai ganhar todas as batalhas. Existe a porcentagem de conversão. Alguns clientes, eles vão embora naquele primeiro momento sem comprar. Mas nem por isso você vai desistir dele. Você vai continuar persistindo por esse cliente, você vai construir um relacionamento com ele, mas às vezes a gente não consegue vender naquele mesmo dia. Quer ver só um caso típico? Tem clientes, tem pessoas que não fecham nada sem conversar com o marido, sem conversar com a esposa. E o vendedor acha, isso daí é só desculpinha para não comprar. Não, gente, é muito comum você não fechar nada sem conversar com o seu sócio, sem conversar com o seu marido, com a sua esposa. Então tem que respeitar esse momento do cliente também. Quer ver só um exemplo que a gente não ganha todas? Tem muita gente aqui, por exemplo, que me assiste, que me acompanha, que está sempre de olho nos meus vídeos e não é meu inscrito. Em algum momento ele vai ser meu inscrito, mas no momento em que ele achar pertinente. Nem por isso ele não gosta dos meus conteúdos, mas no momento certo ele vai se inscrever no canal. E às vezes ele nem sabe quem é inscrito, hein? Se você não for, já depois dá uma olhadinha aí. Então, saiba diferenciar. Persistência é você tentar novas maneiras, é tentar vender para o mesmo cliente, mas de jeitos diferentes. Insistência é quando você fica tentando com argumentos vazios. Agora, a última foi aquela que eu te prometi, lembra no começo do vídeo?
Eu prometi para você que eu traria uma última lição aqui para você não só não ser um vendedor chato, mas você sai do patamar de vendedor que não é chato e passa para um patamar de vendedor super agradável, daquele que todo mundo desejaria ser atendido por ele e que quando é atendido recomenda para outras pessoas, que é: crie histórias envolventes, ou seja, use e abuse do storytelling. Olha só, eu não sei se você sabe, mas os nossos antepassados, os nossos ancestrais, eles moravam na selva, certo? E o que acontece? À noite, eles não podiam marcar bobeira e dormir, como a gente faz hoje em dia. Eles tinham que passar a noite acordados para não serem atacados por animais selvagens. Então, eles tinham que ficar ali de vigia. E como que eles faziam para não pegar no sono? Para eles conseguirem varar a noite de forma tranquila, agradável. Eles acendiam uma fogueira, sentavam em volta desta fogueira e começavam a contar histórias. Então, nós temos, desde os nossos antepassados, esse gosto por histórias. E a gente consegue se envolver mais quando tem uma história por trás. Agora mesmo eu acabei de te contar uma história para você ficar até aqui comigo e entender o que é o storytelling. No seu produto ou no seu serviço, o que você vai fazer? Contar uma história para gerar uma conexão emocional com o seu cliente. E dessa forma, sim, que vai despertar o desejo dele comprar com você. E para isso, claro, eu preciso fazer um vídeo falando só sobre isso para você. Mas já deixa aí a deixa. Storytelling para você ser um vendedor desejável. Se esse conteúdo valeu para você, já deixa o seu like e, claro, dá uma conferidinha aí se você já é inscrito no canal. Se não é, se inscreva para receber sempre conteúdos como esse. E eu te vejo no próximo vídeo.